Se você é empresário, você já se perguntou para onde o dinheiro que você paga em INSS vai todo mês? Ou no caso, se você for trabalhador, o que aquele desconto no seu salário realmente significa? A maioria das pessoas, seja empresário ou colaborador, pagam esse imposto todos os meses e nem sabe como ele funciona. No vídeo de hoje a gente vai descomplicar tudo isso para você. E se você ainda não viu o vídeo sobre a fraude do INSS, assiste lá, porque está muito interessante e explica muito bem o que está acontecendo na nossa realidade hoje em dia. Então vamos falar o que é INSS, quanto a sua empresa realmente paga, O que é INSS patronal, RAT, FAP e terceiros, quanto que o funcionário paga e o que ele recebe em troca. como funciona o INSS do Prolabore e a diferença também de INSS e FGTS. Então, se você tem uma empresa ou trabalho de carteira assinada, fica até o final, porque essa conversa aqui vai agregar muito valor a você. Então, o que é o INSS? Ele é o órgão que gerencia os benefícios da Previdência Social. Aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e entre outros. E ao contrário do que muitos pensam, ele não é uma poupança individual. Ele funciona sobre um sistema chamado repartição simples, que funciona assim: quem trabalha hoje paga para quem já está aposentado. Ou seja, o que você contribui hoje está indo direto para quem está recebendo. Não tem rendimento, não acumula e mesmo assim é obrigatório para todo mundo que está com a carteira assinada. Então vamos entender o que a empresa paga. Esse imposto gera muitos encargos muito além do que somente o salário. Começando pelo INSS patronal, que é 20% da folha de pagamento, mas esse percentual pode variar com algumas características dos regimes tributários. E depois vem o RAT, o risco ambiental do trabalho. Ele varia de acordo com o tipo de atividade de cada empresa, ou seja, o KNAI. Então existe uma lista com todos os KNAIs e quais RATs que têm que ser pagos. Pode ser de 1, 2 ou até 3%. Isso vai variar com o tipo de risco que aquela atividade está agregada. Esse RAT ainda é multiplicado pelo FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Ele pode diminuir pela metade ou até dobrar esse custo, dependendo da quantidade de acidentes e afastamentos da sua empresa. Para finalizar, tem o que chamam de terceiros, que são as contribuições obrigatórias para o Sistema S, INCRA e Salário Educação, que geralmente dá aproximadamente 5,8% da folha. Bom, e como foi dito anteriormente, alguns percentuais variam de acordo com o regime. E o mais surpreendente, duas empresas podem pagar salários iguais, porém a guia do INSS delas podem vir completamente diferente. O maior motivo disso é porque no Simples Nacional, muitos desses impostos já vem embutido na guia de DAS. Já nas empresas de regime normal, que é lucro real e lucro presumido, esses impostos já vêm embutidos na guia DARF. Se você quer entender um pouco mais sobre como funciona a diferença desses regimes, principalmente do Simples Nacional para o lucro real, como você pode economizar dinheiro com impostos tendo um bom planejamento tributário, clique aqui e assista a entrevista que a gente fez com ele, Anderson, CEO e fundador do Grupo Fleury. Ele é um contador experiente e lá ele fala de maneira clara e direta para empresários como que funciona essa transição, quais são os principais erros e o que você deve fazer para dar o primeiro passo. Beleza, a gente esclareceu um pouco sobre os empresários e o que eles pagam. Agora, se você for um trabalhador, se você for um CLT, o que você realmente está sendo descontado? Então, existe uma tabela sobre a alíquota, ou seja, o percentual que é descontado de INSS do trabalhador. Essa tabela ela é progressiva, ou seja, à medida que você ganha mais, esse percentual também aumenta. A tabela atualizada de 2025 do INSS consiste em até 1.518, que é o salário mínimo, de 7,5%. 1.518 até 2.793, 9%. 2.793 até 4.190, 12%. E 4.190 até 8.157, 14%. Lembrando que não é porque você tem um salário de 7 mil reais que vai descontar 14% do seu salário. Esses valores são proporcionais, ou seja, do seu dinheiro que você recebe até 1.518, vão ser descontados 7,5%. E de 1.518 até 2.793, essa faixa de preço vai ser descontado 9%. E assim por diante. Então, por exemplo, um salário de R$ 2.000, R$ 1.518 vai ser aplicado 7,5%. E sobre os R$ 482 restantes, vai ser aplicado uma alíquota de 9%. Agora vamos para um ponto muito importante, o Prolabore. Se o sócio trabalha na empresa, ele precisa declarar o Prolabore. E quando ele declara, ele precisa pagar também o INSS dele. O valor é 11% do Prolabore. E a empresa pode ter que pagar 20% do patronal também, dependendo do regime, como explicamos anteriormente. Então, exemplo, o empresário tira um Prolabore de 3 mil. 11% desse valor é 330, que é referente ao INSS de Prolabore dele. E R$ 600 é referente ao que a empresa paga de INSS patronal, totalizando então um custo de R$ 3.930. Agora, uma dúvida comum: qual que é a diferença entre o INSS e o FGTS? O INSS é uma obrigação previdenciária, serve para garantir os benefícios sociais. Sendo assim, é pago tanto pelo trabalhador quanto pela empresa. Já o FGTS é como se fosse uma conta poupança privada, sendo ela obrigatória, ou seja, a empresa vai depositando 8% em cima do seu salário
para você, esse dinheiro fica armazenado caso você tenha alguma doença ou precise desse dinheiro para aposentadoria ou outras coisas do tipo. Então, resumindo, o INSS não rende. O FGTS rende, mas rende pouco, se aproximando ali de um pouco mais de 3% ao ano. E isso dá muito menos do que a poupança, quase a metade. Agora você entende por que o INSS varia tanto e como cada parte dela é calculada? E que entender isso te ajuda tanto na hora de planejar os custos com a sua equipe, quanto na hora de evitar erros em relação ao fiscal da sua empresa. E para isso é muito importante que você tenha uma contabilidade que saiba o que está fazendo e que saiba calcular todos esses valores e te dar esse custo. Por isso, a gente indica o Grupo Fleury. Lá é uma assessoria contábil com equipe especializada que não tem somente o serviço de contabilidade, como também de BPO financeiro, consultoria empresarial, certificado digital e também parceria com empresas de saúde e segurança do trabalho. Se você quer saber mais sobre isso, acesse alguma das redes sociais dele e mande uma mensagem. Então fala pra gente aí nos comentários. Esse vídeo sobre o INSS esclareceu somente como tudo funciona? Então se inscreva aqui no canal, curta, comente, ative o sininho para você não perder nada. Toda quarta-feira, por volta de 7 horas, a gente vai trazer um vídeo novo aqui no canal. Então mande esse vídeo para aquele empresário que precisa saber de alguma coisa, ou se você é um trabalhador que está tentando entender mais desse mundo. É isso, muito obrigado e até logo.